Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Escuta essa palavra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Por que estou trazendo essa palavra para você? Porque eu quero ajudar você a entender o quanto de espiritualidade tem em cumprir esse cuidado recomendado por Deus com os papéis dentro da família. O quanto de espiritualidade tem nisso. E por que quando nós fazemos um culto especial, e dentro do culto a gente usa as artes, a gente usa o tempo de cultuar ao Senhor, a gente usa para chamar sua atenção, por exemplo, para a paternidade. O que isso tem a ver com o espiritual e o que isso tem a ver com o relacionamento com Deus? Se você olhar para o texto, você vai perceber que esse texto não começa no capítulo 6. Esse texto começa no capítulo 5. Na verdade, começa no capítulo 5, versículo 22. Mas você não vai entender se você começar a leitura a partir do versículo 22. A partir do versículo 22 do capítulo 5 de Éfeso, da Epístola aos Efésios, capítulo anterior a esse que nós estamos lendo, porque estamos lendo no capítulo 6. Se você começar no versículo 22, você vai notar que ali Paulo começa a falar de família. E aí ele fala para o marido cuidar bem da esposa, fala para a esposa cuidar bem do marido, fala para o patrão. Ele está pensando num lar onde tem o marido, a mulher, os filhos e os funcionários. Ele diz para o patrão cuidar bem do funcionário, para o funcionário cuidar bem do patrão. E aí vira o texto no capítulo 6, ele vai falar do filho cuidar bem do pai e o pai cuidar bem do filho. O assunto começa no versículo 22 do capítulo 5. Mas Paulo usa um texto de ligação entre o assunto anterior e esse. Paulo tinha começado um assunto no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, no versículo 18. E nesse texto ele estava falando de espiritualidade. Capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O que Paulo está ensinando? Ele está ensinando como você faz para manter a sua vida cheia de Deus, para você manter a sua vida em comunhão com Deus, em funcionalidade na sua relação com Deus. Ele começa o versículo 18 falando disso. Versículo 18 e 19, é esse o assunto. Quer se encher de Deus? Paulo diz. Quer ter uma vida funcional no seu relacionamento com Deus? Paulo diz, vou te ensinar como é que faz. Encha-se do Espírito Santo. Como é que enche, Paulo? Vou ensinar. Falando. A gente se enche do Espírito falando. Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 18, 19 e 20, Paulo está nos ensinando a nos encher. No versículo 21 do capítulo 5, Paulo ainda está no mesmo assunto, ele só muda de assunto no versículo 22, que ele vai falar da família. Então, no versículo 21, Paulo ainda está nos ensinando a ficar cheio do Espírito Santo. Paulo ainda está nos ensinando a ficar cheio de Deus. E aí ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Portanto, se sujeitar ao outro faz parte da receita paulina para eu ser cheio de Deus. O que Paulo quer dizer com isso é que eu não vou conseguir ser cheio de Deus
se os meus relacionamentos, escuta isso, eu não vou conseguir ser cheio de Deus se os meus relacionamentos estão todos fragmentados. Eu não vou conseguir ser cheio de Deus se os meus relacionamentos estão todos de mal, se as coisas não andam na relação, se marido e mulher não funcionam, se pais e filhos não funcionam, se filhos e pais não funcionam, se as pessoas que vivem no relacionamento comigo, elas estão cortadas, rompidas, o derramar de Deus na minha vida não flui. Quando Paulo diz, quer ser cheio do Espírito? Sujeitai-vos uns aos outros. Ele estava falando da mesma coisa que Pedro fala na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, quando Pedro diz, maridos, cuidem bem das suas mulheres como a parte mais frágil, para que não sejam interrompidas as vossas orações. O que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo, quando seus relacionamentos quebram, sua vida com Deus também quebra. E eu sei, a mentalidade moralista pensa assim, se você romper com a mulher, Deus vai romper com você e ficar chateado. Não, não tem a ver com isso. Deus nunca rompe com você, nunca. Mas quando você rompe com o outro, quando você decide que não vai se relacionar mais, quando você permite que seu coração fique cheio de amargura, quando você permite que seu coração fique cheio de inveja, quando você permite que sua dor te domine, e você rompe com o outro, e você não quer cuidar do outro, não quer amar o outro, você não quer ser compreensivo com o outro, quando você rompe alguma coisa dentro de você, esse rompimento interno te atrapalha na sua relação com o divino. É um princípio. Paulo está falando disso, ele está dizendo, você quer ser cheio de Deus? Tem que liberar louvor, adoração, porque você enche o ar de louvor e Deus se manifesta, mas a manifestação de Deus não vai funcionar na sua vida se você não tiver com seus relacionamentos fluindo. Então, quando Paulo diz que para se encher de Deus a gente precisa se sujeitar uns aos outros, no versículo 21, ele está dizendo que se sujeitar aos outros é o segredo para os relacionamentos funcionarem. Porque quando os relacionamentos não funcionam, a vida com Deus também não funciona. Quando meu coração não aceita o outro diferente de mim, não ajuda o outro diferente de mim a se resolver e a crescer, quando eu levo toda a diferença do outro para o lado pessoal e resolvo que é muito melhor romper e não amar mais e não querer mais, eu estou rompendo comigo mesmo. Jesus estava falando disso no sermão profético, no capítulo 5 de Mateus, quando ele disse, vocês ouviram que foi dito na lei de Moisés, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que ficar irado contra o seu irmão e perder o controle e começar a xingar o seu irmão, na verdade já é assassino. Jesus estava falando que o entrelaçamento entre meu relacionamento com meu irmão e minha relação com Deus é mais sério do que a gente imagina. É necessário que o relacionamento flua. Paulo está falando disso, e então ele diz, no versículo 21, quer que os seus relacionamentos funcionem, para que a sua relação com Deus flua? Vou te dar o segredo é sujeição ao outro. E aí, para dar exemplos de sujeição ao outro, ele começa pelo marido. Marido, olha só, você precisa amar sua mulher. E amar é sujeição. A palavra sujeição significa aceite ser servo do outro. Aceite cuidar do outro como um servo faria. E nosso mundo não entende o que é ser servo. Porque o nosso mundo filosoficamente supervalorizou a palavra liberdade. E
nós não entendemos uma questão de honra que funcionava naquelas épocas, que, por exemplo, quando um homem devia demais a um senhor, e ele não tinha como pagar, ele procurava aquele senhor e dizia para ele assim: olha, durante tanto tempo eu serei teu servo para pagar minha dívida. E aquele homem dizia: eu te aceito. Enquanto ele fazia o serviço, servia a seu senhor para pagar sua dívida, ele fazia isso com um sentimento de honra, com um sentimento de eu tenho palavra. Eu não estou servindo a meu senhor porque eu gosto, eu estou servindo a meu senhor porque eu sei da minha dívida com ele, eu sei do meu papel com ele. Sujeição na família, ensinado por Paulo, é a mesma coisa. Paulo está falando de que o marido, na sua relação com a esposa, ele precisa se relacionar com ela como quem serve. A maioria de nós entende quando Paulo diz: esposas, sede submissas aos seus maridos. Mas a maioria de nós não entende quando Paulo diz no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Quando eu aceito servir ao outro, então o relacionamento começa a funcionar. Quando eu começo a cobrar do outro que me sirva, o relacionamento afunda e se desgraça. Paulo fala então para o marido, no capítulo 5 ainda, fala para a mulher, fala para o patrão, fala para os empregados e diz para o patrão: patrão, sujeitai-vos aos seus funcionários. Ele diz assim: ele é seu servo, mas você é servo de Deus, e Deus é seu Senhor e é Senhor dele também. Então, quando você estiver se relacionando com o seu escravo, com o seu funcionário, lembra que o Senhor dele e seu está de olho. Paulo então está ensinando sujeição. E aí ele finalmente chega na relação pai e filho, no versículo 1, 2 e 3. E aí ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E quando Paulo chega nesse ponto, o que ele está tentando mostrar para os filhos é que a sujeição do filho em relação ao pai implica aceitar o papel que o pai faz de honra no lugar que esse pai ocupa. E Paulo nos dá uma razão, que é a razão óbvia, é a razão geral. Paulo está dizendo para o filho assim: filho, você precisa aceitar que o seu pai ocupe o lugar dele, porque isso é justo. Justiça aqui implica dívida. O que Paulo quer dizer é um pensamento judaico antigo, de que todo filho deve sua vida ao pai. Meu pai não valeu nada, ele não cuidou de mim, ele não isso, não aquilo outro. De quem era o espermatozoide que te gerou? Dele. Então você deve sua vida a ele. Desculpa te contar isso. Mas ele podia ter feito mais e não fez. Não importa, você ainda deve sua vida a ele. Quando Paulo diz isso é justo, ele está dizendo: você tem uma dívida de honra para com esse homem. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para os pais que estão sendo atacados pelo sentimento de derrota, de culpa, pelo sentimento de eu podia ter feito mais. Tem muitos pais sofrendo hoje. Muitos pais que, quando casou, ele não tinha ferramenta. Os filhos cresceram com ele sem ferramenta. E aí o menino descobriu a psicologia no século 21 e o menino descobriu que o pai não fez o que devia ter feito. E quando o pai olha para trás, ele diz: eu podia ter sido um pai melhor. Ô pai, deixa eu te contar uma coisa. Podia mesmo. Podia. Mas isso não significa que você não deva se assentar no seu lugar de honra e aceitar a honra de pai que você é agora. Mas meu pai não fez o que devia fazer. Você é o pai? Então deixa eu te contar.
A coisa mais importante que você fez pelo seu filho foi dar a existência a ele. Aceite a honra. E eu quero te honrar por isso. Mas, pastor, eu não fiz nada demais. A única coisa que eu fiz para que o meu filho tivesse vida fosse existir. Pois é. Deus te colocou nesse lugar de honra. Deus te colocou nesse lugar de importância na vida de alguém, usando você como ferramenta para trazê-lo ao mundo. Quando Deus te escolhe para ser a ferramenta que faz alguém vir ao mundo, Deus te coloca no lugar de honra. E pai, escuta uma coisa importante. Se você não deixa seu filho te honrar, aliás, se você não ensina seu filho a te honrar por causa do seu complexo de inferioridade, por causa do seu sentimento de eu não sou digno, eu não mereço, eu não fiz o bastante, escuta isso. Você não está só estragando a sua vida e afundando no complexo de inferioridade. Você está estragando a vida do seu filho, porque ele precisa te honrar. Por quê? Porque isso é justo. Quando seu filho aceita que ele te deve a vida dele, ele está praticando o princípio da gratidão. O princípio da gratidão é um chamado de Deus para nós sermos gratos por aquilo que temos, deixando de lado o que não temos. Quando a gente se concentra naquilo que Deus deu para a gente e pratica a gratidão, a gente está abrindo portais e recebendo cada vez mais bênção. Jesus falou disso, dizendo em Mateus capítulo 25, versículos 29 e 30. Jesus disse que aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus quis dizer é que o murmurador, o reclamador, aquele para quem nada nunca está bom, aquele para quem nunca nada está certo, ele nunca reconhece o bem que recebeu, porque ele está o tempo todo concentrado no bem que não recebeu, ele sempre se concentra no que falta. Jesus disse, ele vai perder o que tem. A frase "eu era feliz e não sabia" tem a ver com isso. Quando Paulo diz, filhos, obedeçam aos seus pais porque isso é justo. Ele está dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais, ou aceitem o lugar que o seu pai ocupa na sua vida. Honra seu pai no lugar que ele ocupa. O obedecer do versículo 1 tem a mesma conotação do honra no versículo 2. O obedecer não implica aceitar as ordens insanas de alguém que não sabe para onde está te mandando. Não tem a ver com isso. Tem a ver com deixa ele no lugar que é dele. Tem a ver com honra. E Paulo está dizendo, quando o indivíduo aceita que esse pai fez alguma coisa boa, quando o indivíduo aceita que apesar de tudo que o pai não fez, teve alguma coisa que ele fez, esse filho vai se concentrar no bem, em vez de se concentrar no mal. Isso vai gerar gratidão, e ao gerar gratidão, ele vai ter cada vez mais. Quando esse filho não aceita ver o bem que foi feito, porque houve um bem que foi feito. Se não foi feito nada por você, a sua vida foi dada. Você existe, você vive. E quem fez esse favor para você, claro que o poder não é dele, foi Deus que operou através dele. Mas foi seu pai. Quando você admite isso, você foca no bem. A lei da gratidão opera. E Jesus disse que você vai ter cada vez mais. Mas quando você foca no que te faltou, e tira o foco do que você teve, você vai se tornar ingrato, murmurador, reclamador, e o resultado vai perder o que tem. Toda pessoa que não agradece, toda pessoa que vive murmurando pelo que não tem, vai perder o que tem. Isso é lei. Por isso Paulo diz para os filhos assim, filhos, vamos começar a melhorar a sua vida. O que o seu pai te deu de bom, tira o olhar do que ele não te deu, tira o olhar do que faltou e desenvolva um sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo que ele conseguiu dar. E se te parece que ele não conseguiu dar nada, ele te deu a vida. Você está vivo porque o seu pai estava vivo. Se ele passou a vida inteira para desenvolver apenas aquele espermatozoide para te criar, ele deixou alguma coisa boa no mundo, porque você é bom. Mas Paulo reconhece que é preciso mais. Então ele vai buscar na sabedoria divina uma razão a mais para que o filho queira
se submeter aos pais. E aí o versículo 2 e o versículo 3, Paulo diz que acontece uma coisa a mais quando o filho, diferente do marido para com sua esposa, diferente da esposa para com o marido, diferente do patrão para com o funcionário, diferente do funcionário para com o patrão, entre o filho e o pai, Paulo coloca uma coisa a mais quando ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem colocou a promessa no mandamento não foi Paulo, foi Deus. Mas Paulo se preocupa em colocar na mesa de negociação que tem uma promessa a mais para o filho entrar no ato de submissão com seu pai. E eu repito, submissão aqui não implica obedecer às ordens insanas de ninguém. Submissão aqui tem a ver com deixar ele ocupar o lugar dele com respeito e com honra. E Paulo chama a atenção para um fato. Todos os mandamentos que envolvem a relação marido e mulher, que envolve a relação mulher-marido, que envolve todas as outras relações presentes nos 10 mandamentos, nenhum deles tem uma promessa. Mas quando o filho é convidado à submissão para com o pai, tem uma promessa. E a promessa é: você vai viver bem e você vai viver muito. Por quê? Porque Deus se preocupou em fazer uma promessa para que o filho se submeta aos pais. Porque a natureza, em geral, transforma cada indivíduo num lutador pela individualidade. Todo ser humano, imediatamente ao nascer, ele começa uma luta, uma guerra, para se desligar daqueles que o formaram e se tornar um indivíduo à parte. A criança, imediatamente ao sair da madre, ela começa a se desligar da mãe. Inicialmente, esse impulso natural para a individualidade não vai sendo percebido. Mas, depois de uma certa idade, entre 3 e 5 anos, a criança apegada, agarrada na mãe, começa a olhar para o pai de um jeito diferente e começa a dizer para a mamãe: mamãe, quero papai. E começa a se unir ao pai para zombar da mãe. E no colo do pai ele olha para a mãe e fala: né, 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 né. E o pai ri e a mãe fica com raiva. Isso é apenas o ser humano construindo sua individualidade, que é bom e é saudável. Esse menino passa grudado no pai por algum tempo, desligado da mãe e querendo mais o pai do que a mãe, mas ele na verdade não quer o pai é só o ponto de apoio para ele conseguir ter coragem de abandonar a mãe. Mas daqui a pouco, esse menino começa a chegar na adolescência, e ele vai arrumar um melhor amigo como ponto de apoio lá fora, e ele vai abandonar os dois. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas eu preciso de espaço, me solta, me larga. Essa tendência natural do ser humano para ir se soltando e construindo a própria individualidade tende a criar uma confusão na alma de todo ser humano e fazer com que essa confusão faz com que ele desvalorize os pais na construção da individualidade. Deixa eu te dizer, filho, construir a sua individualidade é normal. Você que está na adolescência, escuta, esse seu senso de rebelde sem causa que está dentro de você, essa vontade de se desligar, de ser alguém à parte, isso é normal e é saudável, inclusive. Agora, não precisa desonrar pai e mãe por causa disso. Meu filho, dá para crescer, dá para construir a individualidade, dá para ser alguém à parte dos seus pais, sem
desonrá-los, sem ficar encontrando os defeitos deles, sem falar mal deles, sem encontrar o pior deles para ficar longe. E aí, Paulo, percebendo que o ser humano naturalmente persegue a individualidade e se desliga da sua fonte criadora, Paulo diz para ele assim: olha, tem um prêmio para quem der conta de se construir sem desonrar a fonte criadora. E o prêmio é: você vai viver bem e vai viver muito. O que significa que, se na sua busca por individualidade, repito, a busca por individualidade é saudável, diferente do individualismo. Individualismo é uma filosofia que acredita que eu não preciso do outro, que eu posso ser egoísta e egocêntrico sem considerar o outro, que está tudo bem, porque o que importa é que o mundo gira em torno do meu umbigo. Individualismo não é bom. Individualidade porque na individualidade eu sei quem eu sou, eu me conheço. Eu sou eu, meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, e eu vou construir minha vida baseado naquilo que eu sei de mim. A individualidade é uma coisa boa. Mas Paulo está dizendo que é preciso respeitar a fonte, respeitar a origem, respeitar o lar de onde eu vim, respeitar o pai, a mãe de onde eu vim, respeitar o Deus que usou-os para me criar, respeitá-los. E respeitar conseguindo ver que teve alguma coisa boa. Se você não encontrar mais nada, tem a principal, essa você não pode se livrar. Graças a eles você está vivo. Graças à genética, ao DNA deles, você está vivo. Quando você olha para trás e reconhece isso, Paulo está dizendo: a sua busca por individualidade vai ser muito mais bem sucedida. Você vai muito mais longe na vida. Paulo, portanto, está falando sobre relacionamentos e dizendo para os filhos: filhos, você precisa se relacionar bem, ou você precisa resolver bem na sua cabeça sua relação com seu pai. Você precisa desfragmentar essa relação, porque o derramar de Deus, o se encher de Deus, vem de relacionamentos resolvidos. E aqui, eu quero dar uma palavra para os pais. Pais, quando você olha toda essa construção, você percebe a importância do seu lugar na vida das pessoas que Deus te deu para paternizar. Quer você que seja pai biológico, quer você que é pai adotivo, quer você que é pai ou mãe espiritual e emocional, Deus te deu um lugar importante na vida dessas pessoas. Ah, mas as pessoas não reconhecem, não importa, Deus te deu um lugar. Ah, mas eu não dei conta de fazer direito, Deus te deu um lugar. E deixa eu te contar, pai, nós normalmente somos treinados para realizar primeiro e acreditar depois. Primeiro o pai vai lá, cuida do filho, faz dele um bom filho. Depois ele se sente um bom pai. E isso na vida não dá certo. O caminho de Deus é o inverso. Primeiro, pai, você precisa olhar para você e acreditar que você é um bom pai, porque Deus acreditou em você e te colocou nessa posição. Muito pai está comigo agora aqui, cultuando ao Senhor, fisicamente, presencialmente e online, e ele está pensando assim: o pastor Josimar não me conhece, se me conhecesse não me daria tanto crédito. Escuta o que eu estou te falando. Não foi eu que te dei o crédito, foi o Criador. O Criador colocou você na vida de algumas pessoas de forma imprescindível. Sem você, eles não existem. Eu não estou desafiando você a não pensar nas coisas ruins que você fez. Não, não é isso. Eu estou desafiando você
a pensar no lugar onde Deus te colocou e a aceitar esse lugar, a se valorizar nesse lugar, aceitar a grandeza, a honra que Deus te deu te colocando ali. Mas pastor, e se eu não for bom? Você acredita primeiro que é bom e depois você consegue agir à altura. Sabe, muitos pais fracassam porque ele tenta agir de um jeito bom e quando ele não consegue, ele diz, está vendo? Eu não sou nada, eu sou uma porcaria de pai. Eu não sou digno. Você precisa inverter as coisas. Você não faz primeiro e depois acredita em si. Você acredita em si primeiro e depois consegue fazer. Pastor, mas já passou a minha hora. Talvez tenha passado a sua hora de fazer, mas não passou a sua hora de acreditar. Pai, hoje, Deus está devolvendo a sua dignidade. Pai, hoje, Deus está te dizendo que você é importante por causa do lugar que Ele colocou você no lugar de outras pessoas. Sabe, tem gente por aí produzindo, funcionando, acontecendo, caminhando, correndo, brincando, assistindo televisão, fazendo besteira também. Eles não estão por aí só fazendo coisa boa, não. Mas eles estão por aí vivo andando. E eles só estão por aí porque você não morreu na madre. Porque você viveu o bastante para emprestar uma parte de você e fazer outros seres. Não foi você que fez. Também não precisa se endeusar. Calma. Vamos honrar, mas sem endeusar. Não foi você que fez. Foi Deus. Mas Deus te deu a honra de ser a ferramenta. E meu filho, escuta o que eu estou te falando. Não vai ter grandeza maior do que ser a ferramenta. Não, mas eu não queria ser a ferramenta, eu queria ser o Deus. Não, isso não dá, porque não tem negociação nisso. Mas você pode se orgulhar de ser ferramenta de Deus, para que gente esteja viva por aí afora, porque Deus usou você. Pai, você não é importante por causa dos resultados que se deram. Apesar de que as coisas não acabaram ainda, então você não sabe se vai dar resultado ou se não vai. Mas o fato é, não são os resultados que estabelecem o quanto você é importante. O que estabelece o quanto você é importante é o fato de que o Criador te escolheu para alguma coisa. O Criador te escolheu para te colocar na vida de outras pessoas. Alguns, além de filhos, já têm netos. Alguns, além de netos, já têm bisnetos. Olha para essa gama de gente que só existe porque você não morreu na madre. Deus te escolheu e te colocou numa posição de importância na vida de alguém. Esse alguém só existe por sua causa. Deus te honrou. E você que é pai, eu queria desafiar você para você aceitar a honra de Deus. Não para você querer mais honra, para você aceitar. Sabe, aqueles pais que vivem reclamando que o filho não honra ele, a verdade é que ele está querendo que o filho o convença de que ele é importante. Ô pai, seu filho não precisa te convencer de que você é importante. Quem tem que te convencer de que você é importante é você. Você precisa se valorizar e olhar para você e perceber que a vida desse garotão bonito, dessa moça linda que está aí, só existe por sua causa. Se ela reconhecer, se ele reconhecer, que bom para ele. Se não reconhecer, ponha-se no seu lugar, meu filho. Você é especial. E não, você não é especial porque você fez ou deixou de fazer. Você é especial e você é digno de honra porque Deus te colocou num lugar alto sobre a vida de alguém. Deus foi bom com você. Comporte-se à altura do dom que Deus te deu. Sabe, sinta-se honrado. Pastor, como que eu vou me sentir honrado se meu filho não me honra? Se a minha filha não me honra?
se ninguém lá em casa me reconhece. Honra não tem a ver com o reconhecimento do outro. Não tem. Honra é bom para quem honra. Sua sensação de importância não devia vir dessas pessoas. Sua sensação de importância devia vir do que você sabe. Deus, o Todo-Poderoso, escolheu você para trazer ao mundo fulano, beltrano, ciclano, para trazer os filhos, os netos, os bisnetos. Deus usou você para trazer gente ao mundo. Isso devia fazer você se sentir honrado.